que a gente já tem discutido aqui, discutimos bastante no outro ano também, é que existem alguns modelos mentais das mulheres em que a gente ou chega só até aqui, ou né, vou até contar uma história que aconteceu comigo esses dias. Eu estava fazendo uma entrevista para um nível bem auxiliar administrativo, bem né, simples, início de carreira. E aí eu entrevistei uma pessoa de 33 anos, que provavelmente pode estar até dentro, normalmente, da tua pesquisa, né, média gerência. Ela tinha 33 anos, ela saía lá do Capão Redondo, ia estudar na Barra Funda, fazer um curso para tentar tirar uma nota boa no Enem para conseguir gratuidade na faculdade, porque ela não tinha condições de pagar a faculdade. Então, ela ia fazer essa loucura aí todo dia. Ela conseguiu uma nota muito boa e conseguiu 100% de desconto na faculdade. Os 4 anos ela fez administração. E aí ela me contando, e assim, primeiro que eu já fiquei assim, puxa, mas 33 anos, né? E é um cargo inicial ainda, auxiliar administrativo é um cargo inicial. Uhum. Puxa vida, né? E aí conversei com ela e ela realmente era muito boa. E aí ela falou assim, olha, falei, tá bom, seu último emprego, quanto você, né, pode me contar, teu último salário? Posso? R$ 1.500. E aí eu perguntei assim, tá bom, quais são os seus planos de futuro, de carreira? Nossa, que pergunta difícil. Ela não conseguia desenhar uma carreira. Um futuro, né? Como assim uma carreira? E assim, não sei se é uma coincidência, eu já entendi que não, por tudo que eu já tenho visto. Ela era negra, ela é negra. E assim, ela teve dificuldade de me dizer, olha, Viviane, daqui 4 anos eu quero ser uma analista fiscal ou uma analista financeira. Ela teve dificuldade de desenhar uma carreira, um futuro, para onde ela vai. Ela não sabia, e aí eu aproveitei aquele momento e aí conversei um pouco sobre isso com ela, né, e até para poder desenvolver mais. Tem um ótimo perfil e podia estar em outro lugar, sem dúvida. Uhum. Mas eu percebo que alguns modelos mentais da gente... no caso dela, acho que muito mais agravado pela cor dela e por onde ela vive, essa eu acredito que é uma verdade, não tem como, agravado, a gente talvez não pense nessa coisa de carreira, de vida, de gerência, de quanta será da mão de obra, que não pode falar mão de obra, esqueci, gente, força de trabalho, que eu já aprendi, capacitismo, isso aí, hein? Quem me ensinou? Carol. Carolina Inarra. Beijo, Carol. Força de trabalho. Quantos por cento da força de trabalho que é mulher hoje, que é a maioria, sei lá, está entendendo uma carreira, está entendendo que pode chegar aí, Ana? Sim. E isso aparece aqui no livro, viu, Vivi? Vou te contar já sobre isso. Eu quero pegar 2 ganchos aqui que podem, então, que trazem um vínculo aqui interessante para a gente falar da pesquisa. A gente estava falando sobre, então, o ingresso da mulher no mercado de trabalho, que eu falei, década de 70, principalmente, porque a gente começa o movimento feminista trazendo uma reivindicação de espaços de maior igualdade. Porque, até então, o papel da mulher, e se a gente for pegar Brasil, principalmente década de 50, onde a gente tem aqui uma expansão da classe média brasileira, o papel da mulher foi sendo construído muito fortemente em torno da maternidade e dos cuidados em relação à casa, aos filhos, ao marido. Então, as revistas femininas da época de 50 falam, olha, você tem que chegar em casa, o marido vai chegar em casa, você tem que estar linda, cheirosa, maravilhosa, aguardando, né? Inclusive não importuná-lo com quaisquer problemas do dia a dia da casa. Sim. Por exemplo, isso eram falas que, né, a gente vê pesquisas. Nas propagandas. Por quê? Porque esse era o modelo, né, construído desta mulher, né, e que vem até diante do processo da industrialização. Vou pegar esse gancho aqui para trazer para essa conversa, que quando a gente tem, né, no momento que começa a acontecer a Revolução Industrial, quer dizer, pré-Revolução Industrial, o trabalho ele era feito dentro da unidade da casa, né, da esfera da casa. Então, você tinha ali homens e mulheres, artesãos fazendo... Então, a mulher, por exemplo, cuidava da costura, da panificação, o homem ia cuidar da carpintaria. Então, você já percebe ali que tem uma que a gente chama da divisão sexual do trabalho. Tá? E que não tem nada de errado nisso. Né? Desde que, de repente, se uma mulher quiser ser carpinteira, ela possa. Eu acho que, no fim, essa é sempre a provocação. Né? Não deixar nenhum dos grupos confinado a um espaço de não escolha. Eu acho que é isso. Né? Então, ali você tinha essa divisão do trabalho dentro daquela esfera produtiva que era a família, vamos falar assim. No momento que você vem para um processo de industrialização, onde
toda a produção passa a ser feita, então, em escala, para atender um mercado consumidor mais amplo, este trabalho sai de dentro da casa e vai para a indústria, vai para fora da casa, vamos falar assim, certo? E é um espaço pensado para homens. E aí, mas então o que acontece nesse momento? O homem, quem sai para trabalhar é o homem. É isso. Porque a mulher fica em casa cuidando dos filhos, certo? Agora, o homem sai para trabalhar para ganhar, então, um salário para o sustento da família. Antes você tinha aquela família que produzia. Escambo. Ela era produtora e consumidora. Neste momento da industrialização, ela passa a ser estritamente consumidora. Ou seja, o homem assume o papel do provedor da família por conta do salário que ele vai buscar no trabalho que ele faz fora da casa. E aí tem alguns estudos interessantíssimos de historiadoras brasileiras que vão falar, por exemplo, a mulher trabalhando em casa, cuidando dos seus próprios filhos, aquilo não é trabalho, porque não é remunerado. Agora, se essa mulher sai para cuidar de filhos de outros, aí sim é trabalho. Então, você percebe como esse espaço da casa, né, onde tem o cuidado com os filhos e com o marido, passa a ter uma conotação. O trabalho passa a ser direcionado por uma questão de gênero. Então, quem trabalha é o homem e a mulher fica em casa. Parece uma coisa, né? A gente sempre fala disso, mas de onde vem isso? É deste momento histórico. E aí toda a construção desse papel social da mulher acaba caindo em cima desse espaço de que a mulher ela nasce para ser mãe, né? Para inclusive depois você tem aqui, principalmente início do século XX no Brasil, toda uma influência muito europeia da gente ter influências de países, obviamente, como Portugal, como França, para trazer este espaço de que a rua é o espaço, não é o espaço da mulher. A casa é o espaço da mulher, a rua é o espaço dos homens, do trabalho e, eventualmente, o espaço dos mendigos, a rua. Então, não é um espaço bacana, né? Contém ironia aqui, para as mulheres estarem. Então, tudo isso foi uma questão de uma construção social que levou a mulher a esta identidade social de que ela nasce para se casar, né, ser mãe, cuidar dos filhos e cuidar do marido, inclusive formar os seus filhos para os futuros cidadãos brasileiros. Esse era o discurso muito fortemente difundido, pensando em década de 50. Então, a mulher que não casava era um problema. Então, se a gente voltar muito, se a gente fala essas coisas que eu estou te contando, não são surpresas para você, mas eu estou trazendo isso dentro de... Não deve ser surpresa para o público que está nos assistindo aqui, né? Por quê? Porque eu estou trazendo dentro de um contexto histórico do porquê que isso aconteceu. Agora, a mulher, no momento que ela começa a ir para o mercado de trabalho, ela também começa a tomar um espaço de uma participação numa esfera do qual ela começa a se sentir útil, né? Eu posso ter uma renda, eu posso contribuir com essa renda na minha casa, eu posso ter, né, eu posso de fato agir, ter um propósito. Hoje a gente fala muito de propósito, não necessariamente lá atrás, mas de eu ter um papel social, digamos, que antes estava confinado àquela esfera da casa.